Graças te damos, ó Deus, por esse rico privilégio de estarmos, Senhor, falando com o Senhor. Esse rico privilégio de termos o Senhor ao nosso lado, à frente das nossas batalhas, nos guardando, nos amando, nos protegendo, nos livrando. Ah, Senhor, graças te damos, porque o Senhor é o Deus do já. O Senhor é o médico dos médicos, juiz do juiz, o advogado dos advogados, o Rei da glória. Aquele que deu o seu único filho por nós, para sofrer, Senhor, naquela cruz, pagar o alto preço que nós nunca conseguiríamos pagar. Graças te damos, ó Deus, porque estamos diante da presença do nosso Pai, do meu Pai, do Pai daqueles que confiam e entregam suas vidas ao Senhor. Pai, muitas das vezes não compreendemos o que temos passado, mas temos que continuar confiando no Senhor. Por mais, Senhor, que venham as tempestades, a resistência, por mais que se levantem fortalezas, perturbações, que venha, Senhor, uma enxurrada de sentimentos, de emoções contrárias àquilo que nós queríamos, mas que, infelizmente, quando olhamos para o cenário, Senhor, nós trememos, nós tememos pela situação e estamos errados. Nós temos que ter temor e tremor ao Senhor, Pai, porque o Senhor é que está conosco, é o Senhor que tem o controle de todas as coisas e basta uma palavra sua, meu Deus, para que tudo mude, para que o cenário se reverta, para que a enfermidade se torne em cura, para que a esterilidade se torne, Senhor, em filhos, para que esse cenário, Pai, de vale de ossos secos se transforme, Senhor, em um exército do Deus vivo. Ah, Senhor, todo cenário de impossibilidade só é possível porque nós temos o Senhor. Nos perdoa, meu Pai, nos perdoa. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, pela nossa incapacidade, pela nossa teimosia, pela nossa falta de desprendimento, pela nossa mente, Senhor, que ainda está agarrada ao velho homem, pelo nosso coração que se enche, Pai, de incredulidade, de dúvida, de mentira, de medo, de angústia. Ah, Senhor, trabalha em nós, nos liberta de nós mesmos, nos liberta da nossa teimosia, nos liberta, Senhor, dos nossos achismos, nos liberta, Senhor, da nossa arrogância, nos liberta, Senhor, da nossa falta, Senhor, de reconhecimento, a nossa falta, Senhor, de humilhação. Ah, Senhor, trabalha em nós. Nos faz, Senhor, não olhar para o cenário que temos vivido, mas olhar para o Senhor, porque basta uma palavra tua para que tudo se reverta. O Senhor é o único que tem o controle de todas as coisas, dos céus, da terra, dos ares, dos mares, do ouro e da prata. Nos limpa, Senhor, nos limpa. Nos faz compreender, Pai, que nós estamos a cada dia buscando a santidade, a aproximação, o relacionamento com o Senhor, mas não um relacionamento só quando nós precisamos de algo, mas um relacionamento constante de pai e filho, pai e filhas, amados. O Senhor deu o seu único filho naquela cruz por nós, e merecedores, incapazes, limitados, trapos de imundície. Mas o Senhor deu, para que ele deixasse de ser unigênito, para ser primogênito, e ele é o único caminho, a verdade e a vida. Enquanto o pecado nos separava do Senhor, Jesus nos aproximou do Senhor ao tal ponto do véu ser rasgado, e hoje estamos aqui, diante do teu trono, Pai, o trono de justiça, de misericórdia e de verdade,
entregando, Senhor, as nossas mentes, nosso coração, nossas emoções, te pedindo misericórdia, Pai. Derrama do teu perdão, da tua graça, da tua bondade, do teu amor, porque eu sei, Pai, que o Senhor nos ama. Eu sei, Pai. As pessoas podem olhar para as nossas vidas e achar que o Senhor não está conosco, porque estamos passando por uma situação difícil, um deserto, uma adversidade, um cenário, Senhor, de intranquilidade, de tempestade. Parece muitas das vezes que estamos no meio do mar, num mar revolto, numa tempestade, Pai, onde vai nos dragar, nos submergir. Mas o Senhor está no barco. O Senhor está no controle. Podem olhar para nós e perceberem, acharem, julgarem que o Senhor não está conosco. Mas eu creio, Pai, que o Senhor está conosco. E nesse lugar, Pai, onde está doendo, nesse lugar, Pai, onde está angustiando, nesse lugar, Pai, aonde parece improvável, impossível, humilhante, envergonhante, Pai, o Senhor trará a vitória. É nesse lugar, nesse ambiente de destruição que o Senhor trará a vida. Nesse ambiente, Pai, de separação que o Senhor trará, Senhor, a restauração. Nesse ambiente, Senhor, de perda, o Senhor restituirá. Nesse ambiente de enfermidade, haverá cura. Nesse ambiente de escassez, haverá abundância. Não porque eu estou falando, porque eu creio no Deus de milagres, um Deus de obras completas, um Deus que faz e refaz, um Deus que pode todas as coisas, que nada foge ao seu controle, Pai. Pode demorar, mas o Senhor virá com a sua resposta, uma resposta de justiça, uma resposta, Senhor, de alegria. Pai, eis aqui os teus filhos e tuas filhas, Senhor, que eu apresento a Ti com esse caderno de oração e ergo aos céus. Esses nomes, suas causas, eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor sabe. Meu Deus, eu não sei o que eles estão sentindo, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que eles estão necessitando, mas o Senhor sabe. E estamos aqui unindo, Pai, a nossa fé, a nossa oração, o nosso clamor, entregando ao Senhor, Pai, as nossas angústias, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas privações, entregando tudo nas Tuas mãos, Pai, para que seja feita a Tua vontade. E antes de apresentar ao Senhor, Pai, todas essas causas, eu quero declarar a Tua palavra, ligando com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com os Teus filhos e Tuas filhas, os Teus servos e Tuas servas, neste dia, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. A palavra do Senhor que se encontra no livro de Isaías 58, que fala sobre o jejum que nós devemos fazer. E do versículo 6 ao versículo 11 foi o que o Senhor me deu, para que neste dia nós possamos ligar a Tua palavra sobre as nossas causas, sobre as nossas vidas, sobre aquele que nós amamos, sobre as nossas famílias, sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos. E diz a Tua palavra no livro de Isaías 58, do versículo 6 até o versículo 11. Porventura não é este jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás,
e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Pai, eis aqui a tua palavra. Ensina-nos, Pai, a mesmo no meio das situações que temos passado, nós olharmos para aqueles que estão muito mais aflitos do que nós possamos repartir o nosso pão, seja o pão físico como o pão espiritual, porque esse é o entendimento que o Espírito Santo me deu neste dia, que nós venhamos a romper as amarras que temos, Senhor, muitas das vezes nossas amarras, de estarmos olhando para aquilo que estamos passando, Pai, e não termos, Senhor, um coração desprendido ao ponto de olhar para o próximo e ver que muitos estão passando mais do que nós. Então que nós possamos soltar as ligaduras das impiedades, que nós possamos desfazer as ataduras do jugo, não só da nossa vida, mas da vida daqueles, Pai, que estão com mais situações difíceis do que nós. Que nós venhamos dar o pão, repartir, Senhor, recolhendo em casa as pessoas que são pobres, Senhor, não só pobres, Senhor, fisicamente e espiritualmente também, Pai. Que nós possamos acolher com uma palavra, que nós possamos, Senhor, fazer para o próximo aquilo que o Senhor faz conosco e aquilo que nós queremos que as pessoas façam conosco, Pai. Então nos faça, Senhor, a mudar as nossas atitudes, para que nós possamos ver, Senhor, a sua luz dentro de nós, a sua justiça dentro de nós, o Senhor nos guardando, como tem guardado até aqui, o Senhor tem nos ajudado. E que nós possamos clamar e o Senhor nos responder: eis-me aqui. E nós estamos aqui, Pai, te pedindo, em nome de Jesus. Senhor, farta a nossa alma, que nós possamos também fartar a alma daqueles que se encontram aflitos. E esse é o propósito que o Senhor tem me dado em oração, para fartar a alma que se encontra aflita, porque, Pai, para a nossa fome terrena, a gente pode dar um pão, um alimento, um jantar, um almoço, mas para aqueles, Pai, que se encontram com a alma aflita, desesperados, que estão, Senhor, na escuridão, que estão no pecado, que estão na injustiça, essas pessoas precisam, Pai, do alimento dos céus, que através de nós, como o Senhor tem me ensinado, que através das orações que temos feito, vidas estão sendo libertas, alcançadas, curadas e transformadas. Por mais que os meus olhos não estejam vendo nada, Pai, eu creio e confio e continuo, Senhor, declarando que há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue, e que eu verei, Pai, testemunhos, Senhor, eu verei vidas sendo curadas, libertas, transformadas, para a honra e glória do Senhor Jesus, pessoas que serão convertidas, Senhor, de verdade. Mesmo aquelas, Pai, que estão há anos dentro de uma igreja, mas são convencidas e não estão convertidas. Pela minha fé, Senhor, eu vejo que todo cenário que eu também estou passando, meu Pai, não é só os meus irmãos que eu ergo aqui os nomes do caderno de oração, não, meu Deus. Há pessoas passando e há também na minha casa passando coisas que eu preciso da resposta do Senhor. E eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo, Senhor, esperando no Senhor, por mais que o cenário possa parecer impossível, improvável, eu continuo diante da Tua presença clamando e ergo aos céus esses nomes, essas causas, pessoas que eu não conheço, as que eu conheço, da nossa família, da nossa parentela,
Pai, eis aqui os teus filhos e as tuas filhas, eis aqui esses nomes, suas causas, seus sonhos, seus projetos, suas limitações, suas incapacidades, seus medos, suas ansiedades, eis aqui, Senhor, esses nomes, Pai. Que a tua vontade seja feita. Responde, Pai. Responde como diz na tua palavra. Então, versículo 9, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, estender do dedo e o falar da vaidade. Então tira de dentro de nós, Senhor, o jugo. Tira de dentro de nós o estender do nosso dedo. Tira de dentro de nós o falar vaidade. Para que a tua vontade seja feita, o Senhor diz dizer, eis-me aqui. Eu te apresento essas vidas, Senhor. Eu te apresento essas pessoas, Senhor. Te apresento a vida delas espiritual, financeira, emocional, sentimental, familiar, Pai. Te peço pela salvação, pelo batismo, pela constância diante da Tua presença, de um relacionamento de filhos e filhas com o Pai amado. Te peço pela saúde, Senhor, física, mental, emocional, espiritual. Te peço, ó Deus, pelos ministérios, Senhor, pelos pastores, por todos, Senhor, os obreiros, obreiras, diáconos, diaconisa, missionários, missionárias, presbíteros, Senhor, bispos, Pai, te entrego bispos, Senhor, tudo nas tuas mãos, Senhor. Te entrego a vida financeira dos teus filhos, Senhor, onde há escassez que tenha abundância, onde há, Senhor, falta que haja, Senhor, a provisão. Onde o Senhor esteja, Pai, porque nós sabemos que nós somos supridos, guardados, protegidos e livrados, Pai. Que os enfermos sejam curados, que as famílias possam ter a paz, a união e o perdão, meu Pai. Que os meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo continuem perseverando, lutando, porque a tua igreja, Senhor, prevalecerá. Pai, abre as portas que se encontram fechadas, meu Pai. Dá os livramentos, a proteção divina dos altos céus, a sabedoria, o crescimento, o discernimento, a força, a sabedoria do Senhor, Pai. Que haja justiça, que o Senhor estenda o seu martelo de justiça, Senhor, e julga as nossas causas contra o nosso adversário. Julga, Senhor, a favor dos teus filhos, teus servos, que estão passando muitas vezes, Senhor, pela moenda, pela tristeza, pela escassez, porque o inimigo, Senhor, tem oprimido. Então eu te peço, Senhor, esteja à frente das nossas guerras, sejam elas físicas, espirituais, terrenas, Pai. Te peço, meu Deus, pelos trabalhadores, pelas profissões, pelos desempregados, que portas sejam abertas, Pai. Te peço, meu Deus, pelos intercessores, Pai, pelos dizimistas, ofertantes, recém-convertidos, batizados, os que vão se batizar, os que vão se converter, os que vão entregar suas vidas ao Senhor, Pai. Te entrego também as fotografias que meus irmãos e as minhas irmãs estão apresentando ao Senhor nesta oração, os cadernos de oração, os quadros de orações, as peças de roupa, Pai, eu te entrego tudo nas tuas mãos. Eu não sei qual é a necessidade, mas o Senhor sabe. Ah, meu Deus, nos alcança. Nos cobre com o teu sangue, do alto da nossa cabeça, planta dos nossos pés, nos reveste com a tua armadura e firma, Senhor, os nossos pés na tua palavra. Pai, nos converte a cada dia, nos faz, Senhor, renunciar à nossa carne, nos capacita, nos restaura, Senhor, nos liberta, nos direciona. Opera em nós o teu Espírito, meu Deus, nos dá o escape, quebra os ferrolhos, os grilhões, as fortalezas que têm sido levantadas, Senhor. Tira toda manifestação do inimigo, Pai, toda oração contrária, toda maldição hereditária, todo espírito de acompanhamento, toda imoralidade sexual, toda idolatria, toda feitiçaria, Senhor, todo pecado venha a ser rechaçado da nossa vida e renunciado, que o teu Espírito opere em nós, um espírito de santidade, de mudança, de transformação. Ah, Senhor, que o impossível se torne possível, quebra as barreiras, os grilhões, o jugo, Pai, faz a tua obra em nós, Senhor. Opera em nós o teu Espírito, na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, na nossa descendência que já nascerá em ventres convertidos à tua palavra. Quebra os levantes, os laços, as setas, os embaraços. Pai, todo o sugestionamento do inferno caia por terra em nome do Senhor Jesus. Opera, meu Deus, os seus prodígios, as suas maravilhas, o teu poder e a tua autoridade. Pai, joga por terra, Senhor, todo o mal e que seja feita a tua vontade, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado.
que nós possamos ficar com a tua palavra, Senhor, que foi declarada, Senhor, e ligada nos céus e na terra, na vida, na casa, na família dos teus filhos, dos teus servos, em Isaías 58, do versículo 6 ao versículo 11, para a honra e glória do Senhor Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus.